Olá amigos e amigas Vizinhos Fitness, tudo bem? Ricardo Mascotto na área. Hoje darei prosseguimento ao novo quadro do Vizinhos Fitness, que é mediando conflitos nos espaços fitness. Hoje, no caso, será nas quadras poliesportivas, tá bom? Antes de tudo, precisamos entender os grupos, pessoas que frequentam lá, tá? Questões comportamentais em relação ao esporte ou à atividade física, etc. Tem pessoas que vão, se empolgam de alguma forma, vai lá, frequenta, monta um grupo, frequenta uma, duas, três, um mês, para no segundo mês, não vai mais. Ou então, formam-se grupos de WhatsApp, de voleibol, de futsal, se empolgam os 3 primeiros meses, depois não vão mais. Ou então, aquela pessoa que desce uma vez, a quadra está cheia, não volta mais. Tem que as pessoas que frequentam têm um pouco mais de frequência durante o ano, tá bom? Também temos diferentes grupos, por exemplo, crianças, adolescentes, adultos, idosos, diferentes grupos, até mesmo minorias, temos muitas minorias aí, tá bom? E diferentes modalidades que haverão conflitos, possíveis conflitos também, tá bom? Tem muitas questões também em relação a visitantes, por exemplo. Quando não, como dividir a quadra, como organizar. Tá bom? Resumindo tudo para não ficar muito extenso esse vídeo. Entre diferentes modalidades. Suponhamos que naquela quadra, naquele horário, naqueles dias, existem duas modalidades de o futsal e voleibol. Aquele horário precisam dividir, querem usar, né, a quadra. Sugestões. Por exemplo, segunda, quarta e sexta é uma modalidade, o futsal, terça e quinta o basquete, o voleibol. Aí na outra semana inverte, tá? Para ficar um pouco mais justo. E assim vai. Dê preferência a quadras esportivas. Se tiver oportunidade de ampliar, construir ou reformar a quadra para melhorar o acesso de diferentes modalidades. E também tem questões de visitantes. Até que ponto atrapalha? Será que atrapalha? Será que tem pessoas que se aproveitam, podem de repente alugar quadra, que não pode, que é do condomínio? Ou então tem aquela turminha que vem todo final de semana, todo dia, uma vez por semana jogar ali, né? Então o que podemos fazer? Além de questões comportamentais que variam muito durante o ano, aquela pessoa que se empolga, gasta um dinheiro com uniforme, com material, raquete de tênis, vai uma, duas, três vezes, para. Ou então frequenta durante um mês, para. Ou se lesiona. É muito relativo, tá? Então tem todas essas variações. Dia de frio, quente, calor, véspera de feriado, então tá. Alguns argumentos que precisam ser quebrados para não entrar em viés de confirmação. Por exemplo, se eu pegar um exemplo de... Eu desço na quadra, tem muita gente, por exemplo, eu tenho que me proteger do viés de confirmação. Eu não posso deixar o meu interesse individual se sobrepor a toda a situação, tá? Preciso analisar a situação, tá? O viés de confirmação nada mais dados de acordo para sustentar a minha hipótese inicial ou minha crença, tá? Isso não pode. Isso atrapalha qualquer tipo de política que seja desenvolvida no seu condomínio, ou clube, ou centro educacional, até mesmo na escola, tá bom? Precisa ser analisado todas as considerações. Por quê? Por exemplo, eu chego na quadra, eu quero usar naquele dia e falo para... mas eu pago. Espera aí. O visitante não pode usar porque eu pago, porque eu tenho direito de usar, vai gastar tinta, luz. Aí se você colocar na conta, pera aí, vai gastar tinta. Quanto tempo que é pintada uma quadra?
Isso vai ter diferença se aquele grupo de visitantes ali, com o morador, claro, por usar 1 hora por semana ou 1 hora a cada 15 dias, quanto isso vai impactar no orçamento, na receita na arrecadação do condomínio? Isso é praticamente mínimo ou nulo, para não falar. Isso é a mesma coisa que deixar livre ali. Partindo do princípio de combate ao sanitarismo, de socialização, de convivência, precisamos construir pontes em todas as esferas possíveis, tá? Como tem muitas variáveis durante o ano, no meu ver, eu acho interessante e necessário reformular o regime interno do seu condomínio, tá? Dependendo da situação. Claro que cada condomínio, as necessidades podem ser parecidas ou diferentes, mas reformular o regime interno da seguinte maneira: criar uma comissão esportiva, isso é fato, precisa, vai dar trabalho, é cansativo, precisa de bastantes pessoas. Nessa situação, quanto mais horizontalizada a comunicação, na minha opinião, mais chance de dar certo. Tá? Para não sobrecarregar muito e etc. Ser uma situação mais descentralizada. Tá bom? Isso daí pode ser uma reunião trimestral, etc. Para, por exemplo, fechar um quadro. Tem a turma do vôlei, tem a turma do futsal. Vamos dialogar para achar um bom senso e fechar aquele trimestre. Tá? Então, por exemplo, segunda, quarta e sexta é uma modalidade, depois terça e quinta outra, na outra semana inverte, ou pode manter isso, ou pode até mesmo como estratégia, se acontecer de toda quinta-feira um morador trazer toda a galera do trabalho para sempre jogar, vamos supor, e tem 20 visitantes. Para não acontecer de afetar o morador, dele desistir, porque muitas vezes não tem como formar time se não tiver visitantes. Eu sou um exemplo disso daí. Muitas vezes eu deixo de jogar porque não tem gente o suficiente para formar time. Nesse dia dessa reunião, suponhamos que tenha uma véspera de feriado. Véspera de feriado geralmente enche muito, principalmente no calor, etc. Direcione uma atividade, um grupo, uma modalidade para aquele momento, aquela hora. Essa é uma estratégia. Sem gerar conflitos, né? Ou gerar o mínimo possível. Aí que se acontecer, por exemplo, tal modalidade estava prevista naquela hora, aquele horário, aquele dia. Mas aí chegou uma turma de um morador e 20 visitantes. Você pode argumentar segurança do seu condomínio, né? Falar, o quadro é esse, precisa respeitar, tá? Então, ou seja, são muitas estratégias que podem ser adquiridas, podem ser conquistadas, mas o segredo principal é aproximar a realidade, ou melhor, o papel da realidade. Se fechar, por exemplo, o regime interno naquele momento foi aprovado em assembleia ordinária, assembleia geral, não pode, por exemplo, visitante, um exemplo, ou alguma outra situação. Aquele momento não representou necessariamente a realidade. Então, quanto mais distante ficar da realidade, mais revolta pode ser gerada, mais injustiça pode ser gerada. Consequentemente, talvez até uma população,
aquelas pessoas que frequentam lá ficarem mais revoltadas de alguma forma e potencialmente gerar mais conflitos do que minimizar. Então, por isso, eu acho necessário no seu condomínio criar uma comissão de esportes. Pode ser gente que entenda, pode ser da área, líderes de cada modalidade. Hoje existem muitos grupos de WhatsApp e etc. para dialogar, por exemplo, trimestralmente, fechar um quadro de frequência naquelas aulas. Se, por exemplo, aquele grupo não for naquele dia, deixa livre, né? Mas não dá, por exemplo, uma pessoa querer descer na quadra, querer usar, e a quadra tá cheia e sair ficar bravo, tá? Então se proteja de viés de confirmação. Isso não pode acontecer, não pode, tá bom? E o regimento interno do condomínio, né, desses espaços coletivos, esportivos, ficar nas mãos da comissão esportiva, tá? Ser alterada de acordo com a comissão esportiva, tá? Pode ser grupos de conselheiros ou pode até ser uma empresa de assessoria esportiva trabalhar nesse segmento de mediação de conflitos espaço fitness, que na quadra é diferente de academia e de piscina, que o uso é individual, tá? Da quadra não é individual. Não pode haver injustiças. Se houver injustiças, consequentemente aumenta a rejeição e o distanciamento da realidade, tá? Ficar no papel não dá. Tem que avaliar ali a realidade do seu condomínio para ver se o que precisa ser alterado, tá bom? Apesar de quase 13 minutos aqui de vídeo, eu tentei resumir muito, tá bom? Para não, como posso falar, não se estender muito, apesar de ter muitas informações, tá bom? Então aguarde o próximo vídeo. Se tiver dúvida, me procure em alguns canais de comunicação. E o próximo será sobre varanda fitness, uma nova modalidade de aula, tá bom? Abraço e até mais.